Novembro 28, Ezequiel 40, a visão do futuro templo. Ezequiel é levado a Jerusalém. O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Foram duas levas, né? Uma, e acho que, pelo que ele está falando aqui, 11 anos depois outra, quando Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir, que era uma cana, por isso que veio o cânon, a medida, né? Ele me disse: homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que eu vou mostrar. Pois você foi trazido aqui por causa disso. Vai contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Eu vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada, tinha 3 metros de extensão. Esse capítulo todo aqui são as medidas do novo templo. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada, porque realmente, depois que eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, eles voltaram, e Neemias com Esdras ofereceram a eles um novo templo. Deus permitiu que Esdras e Neemias reconstruíssem o novo templo, que foi o segundo templo, que não era tão suntuoso, tão magnificente quanto o primeiro, mas era o templo de Javé. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. Dizendo tudo como é que era o templo, ele viu tudo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. Olha que coisa incrível, hein? Ele viu tudo, com as metragens todas. O salão estava ligado com um portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Era tipo um alojamento para os sacerdotes, né? Várias câmaras, vários quartos. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão e era de 6,5 metros, e o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, com 12,5 metros. Está dando todas as medidas como é que ia ser o novo templo. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. O que a gente chama de salas aqui seriam quartos, né? Ou câmaras. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Agora o pátio exterior. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões, era 50 metros. Depois o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora, e assim vai indo, hein? As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão, as janelas e as figuras da palmeira gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão e o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual ao do lado leste.
O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros. Isso ele vai explicando todas as medidas, não tem sentido a gente ficar falando isso, né? E no final, assim, o homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo, ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura. E nos dois lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Isso aqui é só para mostrar como é que Deus é detalhista. A gente já sabe que nós estudamos Levítico e vimos como é que ele mandou em Êxodo também, né? Como que Deus, quando decide fazer uma coisa, ele é super detalhista. E aqui ele levou em espírito Ezequiel a Jerusalém para que Ezequiel pudesse falar ao povo de Israel uma mensagem de esperança, dizendo: nós vamos voltar e nós vamos ter de novo o nosso templo de volta. Aquele templo que foi todo destruído, ele vai ser reconstruído como realmente foi, e depois foi destruído de novo. Mas o que nos interessa aqui é: Deus usa seus profetas para avisar do bem e avisar do mal. Agora, compete a nós ouvi-los. Quem não ouve os profetas de Deus, entram numa situação bem difícil. Quem ouve, leva a situação de um jeito mais light. E assim vai.